Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam bem. Ahn, Semana passada não dei aula para vocês. Espero que tenham curtido. Tempinho de descanso a mais. Hoje a gente vai continuar com o estudo da biologia. Vai a gente falar algumas coisas sobre membrana celular. A gente, nessas últimas aulas de biologia, a gente teve um geralzão da célula, dos processos celulares e síntese proteica e não sei o que, entendeu o grosso da célula. Agora a gente está indo um pouquinho mais macro assim na célula, a gente vai entender as principais partes da célula, como que ela se divide, né? As funções de cada coisinha. Bom, pessoal, quando vocês quiserem, tiver com alguma dúvida, perguntar alguma coisa, vocês podem levantar a mão, falar direto no microfone ou mandar no chat aqui que eu tô vendo. Agora que eu vi o boa noite da Ana, boa noite, Ana. Bom, gente, a célula todas as células, principalmente as células eucarióticas, que são aquelas células mais organizadas, com núcleos e tal, todas elas vão ter membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A gente já havia conversado sobre essas coisas, né? Esses três constituintes são os principais da célula eucariótica, a célula eucarionte. O mais que fica um pouquinho ruim de entender eu acho que de abstrair esse conceito, na verdade, é o do citoplasma. Que citoplasma, se a gente pensar que a célula é como se fosse, entre aspas, uma gotinha d'água delimitada por uma membrana, o citoplasma vai ser esse conjunto da aguinha, do conteúdo aquoso, com as organelas que estão dentro. Como se fosse um gelzinho, alguma coisa assim. A membrana plasmática, a gente vai ver como que ela é, o que que forma ela e tal, mas ela é essa parte externa que delimita a nossa bolha, a nossa gota d'água. O núcleo vai ser onde tem todo o material genético e toda aquela coisa que a gente comentou sobre síntese proteica e tudo mais. É daqui que saem as ordens, a comunicação com o restante da célula, o que cada uma vai produzir e tudo mais, sai do núcleo, do material genético. Eu quero que vocês prestem bem atenção também aqui na forma da célula eucariótica. Essa aqui é uma célula eucariótica animal, que é a mais comum que vocês vão ver. Quero que vocês prestem atenção nos desenhos, nas representações. Aqui ele coloca o núcleo, esse negócio que envolve o núcleo, que é o retículo endoplasmático liso, é o rugoso, que está pertinho. Aí tem outro retículo endoplasmático. A gente vai ter centríola aqui nesse negocinho em forma de T. E, sobretudo, o mais importante de acostumar visualmente são esses vários pontinhos que tem aqui, como se fossem é, como se fosse esse granuladinho que tem aqui pela célula, que são os nossos ribossomos, que a gente comentou tanto em relação à síntese proteica, que a gente comentou tanto em relação à síntese proteica e tudo mais. Eles estão aqui. Bom, como eu disse para vocês sobre o citoplasma, ele é todo aquele conjunto aquoso que tem dentro na parte interna da célula, né? Ele é formado, que nem está escrito aqui, pela pelo citossol e pelas organelas. O citossol, que também é chamado de aloplasma, é a parte líquida mesmo, né? E as organelas são os constituintes que a gente já falou em outras aulas: mitocôndria, o próprio núcleo, o ribossomo, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, todas essas coisas. Bom, então
lembrando que o citossol ele é o conjunto do conteúdo gelzinho, que é o citoplasma, é o citossol, que é esse gelzinho, também chamado de eloplasma, com as organelas. E falando agora sobre a membrana celular mesmo, a membrana plasmática, ela não é uma membrana de uma camada só, ela é uma bicamada. É como se fosse duas folhinhas juntas assim, que revestem a célula. Essa dupla camada é uma dupla camada lipídica, mas não é só de lipídios. Lipídios são a fonte principal da membrana celular, né? Mas vocês estão vendo aqui ó, que tem essa bolinha? Essa bolinha aqui a gente chama de fosfato. A membrana celular, ela é como se fosse, ela é formada por essa estrutura aqui, assim, ó, de uma dupla camada. Vocês estão vendo que tem dois, como se fossem alfinetes, assim, um com a cabeça para cima, outro com a cabeça para baixo, em que essa cabeça aqui vai ser a parte, vai ser o fosfato, e a cadeia e essa cauda vai ser o nosso lipídio, que é o nosso ácido graxo. Essa conformação de duas camadas vai permitir algumas propriedades, sobretudo com relação à passagem ou não de substâncias por aqui. A membrana plasmática, ela tem a capacidade de ser seletiva ao que ela permite que passe. Aí vocês já devem ter ouvido falar daquela permeabilidade seletiva e tudo mais, mas é justamente essa capacidade de controlar minimamente o que entra e o que sai, ou seja, o que passa por aqui, por essas duas camadas. Eu coloquei aqui a região hidrofóbica, hidrofílica, esse tipo de coisa. Vocês já tiveram algum conceito disso que eu estou falando? Hidrofóbico, hidrofílico e coisa e talzinha nas outras aulas de química ou é a primeira vez? Ah, acho que não é a primeira vez. Eu acredito que não é a primeira vez, não, professor. Eu não tinha te ouvido, Pedro. Pode repetir, por favor? Eu vi que o microfone abriu. Eu acho que não é a primeira vez. Não é? E o Eu que que acho. vocês. Ah, tá. E o que que vocês sabem, então, sobre isso daí? É um conceito que é claro para vocês? É uma coisa que é um pouco mais difícil? Como que tá esse conceito de hidrofóbico, hidrofílico, lipofóbico, lipofílico? O que que vocês sabem disso? Me fala um pouco. Porque aí eu vejo o que que vocês sabem e o que que eu preciso explicar. Porque essa parte de ser hidrofóbico, hidrofílico, é muito importante para a gente entender a membrana plasmática como um todo. Eu tenho a impressão que eu já ouvi esses dois termos, mas eu não sei se a gente chegou a aprofundar isso nas aulas de química. Mas eu tenho a impressão que a gente já ouviu. E o que que você lembra disso, Pedro? Você só lembra o termo ou você tem alguma noção do que pode ser? É que eu só lembro o termo. Tá. É que assim, gente, uh, vocês vão ver que as células não, falei bobagem. A, as moléculas, elas têm uma coisa que a gente chama de polaridade. Polaridade é, é a carga elétrica daquela molécula, ou seja, se tem um elétron a mais ou não, se está em número igual e tudo mais, se ela está neutra ou não. Vocês vão ver que as substâncias polares, ou seja, que têm carga elétrica resultante, se, se conectam mais fácil com outras substâncias polares. A água é uma substância polar, ela se conecta. Na verdade, ela é uma substância apolar, a água.
mas outras substâncias polares, como íons, que nem o sódio, sozinho, ele tem carga elétrica resultante, ele tem um elétron faltando, ele tem uma carga positiva a mais. Vocês vão ver isso em química melhor, mas faz muita correlação com a característica de solubilidade daquela molécula. Eu estou falando isso por quê? Aqui, esse fosfato, essa região, essa cabecinha do alfinete aqui, ela vai se ligar com. Ela vai ter preferência para áreas que sejam polares, que tenham carga elétrica resultante, ou seja, um elétron a mais ou a menos, que não esteja neutro. Qualquer carga que não esteja neutra. No entanto, a parte lipídica aqui sempre vai se ligar com. Sempre vai ter uma afinidade maior com substâncias que não tenham carga elétrica resultante, que sejam neutras. A partir disso, a gente entende o que a célula vai deixar passar com mais facilidade e o que não vai deixar passar com mais facilidade. A membrana plasmática, ela vai deixar passar, de modo geral, substâncias pequenas e apolares, ou seja, coisas pequenas sem carga elétrica resultante. Tudo que for ou muito grande ou muito ou que tenha carga elétrica resultante, seja elétron a mais ou a menos, que não esteja neutro, não vai passar. Esse é o conceito básico assim para vocês entenderem de membrana plasmática. Coisas pequenas e neutras passam com facilidade pela membrana plasmática e entram na célula. Por outro lado, coisas que são grandes ou têm carga elétrica resultante, que está faltando elétron e tudo mais, que tem alguma carga elétrica, seja negativa ou positiva, vai ter uma dificuldade maior para passar e para passar para dentro da célula e vai ficar refém de transportadores e proteínas de canal e tudo mais. Então, a primeira propriedade que eu falei para vocês é o quê? Permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade seletiva da estrutura celular é secundária a essa bicamada lipídica. Então, a gente pega duas folhas desse fosfolipídio, cola uma em cima da outra, e isso vai fazer com que forme uma micela, essa micela vai deixar água para dentro e água para fora, e vai fazer um contorno. A parte fosfato, a cabecinha do alfinete, vai ser, que nem está aqui, ela vai afastar lipídio, ela vai ser uma região hidrofílica, e a caudinha vai ser uma porção hidrofóbica, vai afastar a água. Nesse cenário, vocês vão entender que isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma micela, que é o modelo básico da água, da célula. Por quê? Ó? Se a parte do meio só prefere se ligar com outra, se as caudinhas preferem se ligar com coisas que não tenham carga elétrica, e as bolinhas ali, os fosfatos, preferem coisa com carga elétrica, concorda que assim, se você colocar no meio aquoso que tem carga elétrica, as caudinhas vão se virar uma para outra e as bolinhas vão ficar para onde tem carga elétrica, que é a água. Formando isso, essa separação, essa divisão aqui, forma a micela. A célula, por si só, é como se fosse uma micela, só que ao invés de ser só um circulinho, forma uma bola toda de micela, que aí separa o meio aquoso de fora do meio aquoso de dentro. Vocês entenderam isso daqui? Então, no caso, seria essa parte Caminho dessas inferior. perninhas. É que eu vou falar, no caso é perninhas, né? Eu vou chamar isso de perninha porque fica mais fácil. Você Essas só tem que perninhas lembrar que a essas perninha é um lipídio. Mas pode falar perninha. os lipídios vão estar, então, eles vão ter a tendência de pegar coisas com neutras e as bolinhas com coisas com cargas. Exatamente. E a água é uma coisa que tem carga. O meio aquoso é o meio que normalmente tem carga.
Então ele vai separar, ó, vai ficar carga para fora, porque vai se juntar com isso daqui. Só que, como é uma bicamada, tem duas folhinhas, e aqui ainda tem água, essa bolinha vai se juntar com essa água do meio, e as caudinhas, que são os lipídios que gostam sem carga, só vão conseguir interagir com eles mesmos, porque no cenário que não tem outra coisa que não tenha carga, eles vão se interagir sozinhos. Aí isso daqui é a base para entender a célula, porque a célula é basicamente essa estrutura aqui, só que 3D. Bom, gente, eu falei para vocês que a membrana plasmática, ela grosseiramente é uma membrana, uma dupla camada de fosfolipídios. Fosfolipídios por quê? Porque é um fosfato juntando com uma cauda de ácido graxo. Ácido graxo é literalmente. A gente fala ácido graxo porque realmente vocês pensam na graxa mesmo, aquela coisa gordurosa e tal. Eu falei que o grosso é isso. Então, é essa cabecinha, essa bolinha azul e essa caldinha azul, essa dupla camadinha aqui, é o que eu estou falando de dupla camada lipídica. Isso daqui é a base da permeabilidade seletiva, que é a característica, uma das características principais da célula da membrana plasmática. Mas a membrana plasmática, ela tem outras coisas. Ela não é só isso. Tem outras coisas que ficam inseridas nela e que se movem. Então, ela pode ter proteína. Aqui está escrito, ó, tem alguns tipos de proteína, proteína integral, periférica, proteína de canal. Aqui também tem proteína tubular, tem glicoproteína, carboidrato, glicolipídio, tem até um colesterol aqui largado. Eu falei para vocês que essas coisas se mexem, não falei? Então, essa proteína de canal que vocês estão vendo aqui, ela pode estar aqui nesse momento, depois ela está do outro lado, depois ela nem está mais lá, ou então depois pode ter mais outras três dessa. É um modelo que a gente chama de modelo mosaico fluido. O modelo que descreve como é a membrana plasmática chama de modelo mosaico fluido. Isso vocês precisam lembrar. Você precisa se lembrar de uma coisa da aula hoje. Lembrar de modelo mosaico fluido e bicamada lipídica já resolveu bastante coisa assim. Esse modelo mosaico fluido, ele fala que mosaico, porque tem várias coisas que constituem a membrana plasmática, tem proteína, glicolipídio, carboidrato, um monte de coisa, e que essas coisas se mexem e tem a possibilidade de estarem ali ou não, uma hora está em outro lugar e coisa e tal. Isso para vocês ficou tranquilo? Entender que essa proteína pode estar de um dia no outro lado, no dia ela nem está, e a mesma coisa vale para os outros negócios. Vocês entenderam isso? O porquê do mosaico fluido? Ah, deu pra entender. Deu pra entender. Beleza. Se ficou alguma dúvida, a gente fala. Acho que as dúvidas vão vir nos exercícios. Aqui, ó, eu coloquei as duas camadas lipídicas ajustam a fluidez da membrana, ou seja, é aquilo que eu falei das duas camadas, elas possibilitarem que a célula tenha uma chamada permeabilidade seletiva. Deixa passar algumas coisas, outras coisas não deixam. O que essa membrana plasmática deixa passar fácil? Coisas que sejam pequenas e que não tenham carga. Lembra disso, entra na célula fácil coisas que não tenham carga e que sejam pequenas. Então, quando poucos coisas do tamanho de um átomo assim não vão entrar. Um átomo, uma molécula pequena e coisa e tal vão entrar fácil e coisas muito maiores que isso não vão entrar e que tenham carga. Aqui, ó, esse desenho é bem bacana. Porque, ó, oxigênio, a molécula de oxigênio é uma molécula neutra e é pequena, então ela entra. Molécula de CO2, ela é o quê? Pequena e entra também. Molécula de nitrogênio é molécula pequena, são só dois átomos e entra. Aqui ele também está falando de esteroides hormonais, mas porque são sem carga, aí entram também, são neutros. Aí agora aqui, ó, já são outras coisas que entram, mas já entra menos fácil do que as outras lá em cima, né?
A água ela passa, a ureia e o glicerol já não. Coisas agora, ó, vamos olhar essa ponta aqui, que é o mais importante para vocês. Coisas com carga, ó, então, ó, o sódio sozinho, ele não passa, porque tem carga. O bicarbonato aqui, ó, também não passa, porque tem uma carga, ó, o menuzinho aqui, ó. Tudo que vocês olharem que tem esse mais do lado, colocou lá alguma substância, colocou um maisinho ou um menos no canto direito em cima, não passa. Porque esse mais ou menos que está representado é excesso ou falta de carga elétrica. Então, vai ficar sempre sem passar aqui, ó. Aí as outras coisas que a célula precisa e que não passam fácil, vão precisar daquelas proteínas que eu comentei para você no último slide, que estão se mexendo. Aí vai de acordo com a necessidade da célula. Aqui de novo, ó, então no modo geral, gases pequenos e coisa e tal vão passar fácil, o oxigênio, o CO2, eles vão passar fácil. Moléculas hidrofóbicas também vão passar. E por que moléculas hidrofóbicas passam? Porque, ó, lembra, coisas hidrofóbicas que não reagem com a água, é só você pensar. O, coisa hidrofóbica tem medo de água. O que tem medo de água? O que eu lembro de bate-pronto que não mistura com a água? Óleo. Óleo, gordura, lipídio não mistura com a água. E esses óleos, gorduras e lipídios são substâncias neutras, não tem carga elétrica nem a mais nem a menos. Esse tipo de molécula, as hidrofóbicas, que são os lipídios, coisa e tal, tudo que não mistura com a água, vai passar. Porque lembra, a membrana plasmática ela deixa passar com mais facilidade coisas que não têm carga. Algumas moléculas polares pequenas até podem passar, mas já não tão fácil quanto as outras. Agora, ó, moléculas polares grandes não passam por nada. Moléculas muito, muito grandes não passam, proteína não passa aqui. Moléculas carregadas com carga, aqui, ó, colocou mais do lado, aí que não passa mesmo, independente do tamanho. Aqui, de novo, falando do modelo mosaico fluido, que é principalmente essas proteínas que integram a membrana celular, que estão ali, elas se movem, elas não são fixas. Então, você pode olhar num dia ela está ali, no outro dia não está mais. Vocês vão ver que essas proteínas são chamadas de transportadores. Todos esses negócios aqui, eles não não ficam fixos aqui, eles mexem bastante. E sempre de acordo com a demanda da célula. Gente, nesses 9 e 16, eu trouxe alguns exercícios rapidinhos para fazer com vocês de fixação. É aquele esqueminha, vou dar um minutinho, dois, vocês mandam no chat ou vão falando aqui. Ó, é 9h16, vou dar até 9h18. Vocês podem mandar no chat ou falar a resposta, tá? Ok.
O Vitor respondeu B. Camille, fosfolipídio proteína, que também é B. E senhor Pedro e quem mais está na chamada? Somos em poucos hoje. Angelita e Hugo Cavalcante. Quando vocês mandarem resposta, a gente vê junto. Vou esperar mais um pouquinho. Se ficou alguma dúvida, é hora de falar, Pedro. Tô na dúvida aí. Que Angelita e Hugo B também. Tá em dúvida de qual, Pedro? eu tô na dúvida que a B é C. Tá em dúvida entre a B e a C? Vamos lá. A marca alternativa completa melhor a frase a seguir. A membrana plasmática é constituída por uma bicamada de. Ó, que nem se falou, Pedro, entre B e C, fosfolipídios, que é aquela dupla camada, é tanto a caudinha quanto a pontinha do alfinete, com moléculas D inseridas. Ó, a C não pode ser, porque ele já está falando do lipídio, ó, fosfolipídios, é a dupla camada. O lipídio é aquela caudinha. O que, que tem inserido que eu mostrei para vocês? As proteínas que vão desempenhar as funções mais importantes em relação à membrana celular. Elas que vão fazer canais de transporte, que vão deixar passar algumas coisas, todas aquelas coisas que a membrana plasmática não deixa passar pela permeabilidade seletiva, vão entrar por transportadores, canais de coisa e tal, que são todas proteínas. Então a resposta certa é a B, fosfolipídios e proteínas. Deu para entender por que, que não é a C, Pedro? Mais ou menos. No caso, é que no caso eu achei que era mesmo fosfolipídio, só que eu fiquei mesmo na dúvida se não ia ter lipídios inseridos também. Eles têm esteroides inseridos, tem outras coisas, mas o principal são as proteínas, assim. A primeira coisa que você precisa lembrar é o quê? Membrana plasmática é feita de uma dupla camada de fosfolipídios com proteínas inseridas. Esse é o resumo, assim, do que a gente falou, basicamente. De novo, mais uma questãozinha, vou dar mais um, 2 minutinhos, mesma coisa, vocês podem responder, vocês mandam no chat ou falam a resposta. Camille respondeu B, Pedrão B, Vitor A. Temos duas aí. Tá faltando mais alguém? Acho que tá, né? Vou dar mais um pouquinho de tempo.
Bom, vamos lá, gente. Tá falando aqui coisinha de história e tal. Em 1900 e tananã, Singer e Nicholson descobriram o modelo para explicar a estrutura da membrana plasmática. Esse modelo ficou conhecido como, vocês estão entre A e B. Modelo de Singer e Nicholson não, modelo da membrana de Singer não, modelo do mosaico lipídico não. A resposta correta, isso é decoreba, é modelo do mosaico fluido. Por que mosaico fluido? Porque as coisas que estão na membrana plasmática, que é formada por uma bicamada lipídica, se mexem, vão para um lado, para o outro, tem essa flexibilidade, essa fluidez. Por isso mosaico fluido. Mosaico de ser formado por diversas coisas e fluido porque tem a fluidez, essa dinâmica, as coisas não são paradas. Alternativa B. Isso daqui é uma questão que, assim, não espero que vocês acertem, porque eu não. É mais para um conceito visual, mas sobretudo esse negócio 2 aí. Mas vamos lá, vamos tentar resolver. 9h25, mais 2 minutinhos. Aí é a mesma coisa. Camille está em dúvida entre A e C. Vitor A. Pedrão A também. Hugo A. Vamos ler a questão enquanto isso. De acordo com o conhecimento a respeito do modelo mosaico fluido, marque a alternativa que estão indicados corretamente os nomes das moléculas abaixo. Bom, falou modelo mosaico fluido, tem que lembrar o quê? Bicamada de fosfolipídio, que aí é a caldinha com o alfinete. Então a gente já sabe que o 1 é fosfolipídio. Então não pode ser B nem D. Ou é A ou é C. A dúvida que eu falei do. Que eu tudo não espero que vocês acertem. É porque eu não falei para vocês o que é glicocálice, cálix, e vocês não têm essa noção visualmente falando da proteína. Mas a resposta é fosfolipídio e proteínas. As proteínas são esses canais de transporte. Lembra que eu falei para vocês que o que não passa pela membrana plasmática vai ter que passar por canal ou por transportador. Esses canais ou transportadores são feitos de proteína. Esse 2 aqui é provavelmente um canal, porque olha, ele está ligando de um lado para o outro. E canais de transporte são feitos de proteína. Tem mais 2 exercícios aqui, mas como já é 9h28, aí vocês olham depois o slide. Eu vou colocar o slide no drive de vocês lá. Aí agora tem os 5 minutinhos do intervalo. Depois a gente volta com biologia, pode ser?